reconhece que se nós pedimos alguma coisa para Ti, o Senhor não nos atende, porque o Senhor é soberano, Pai. Amém. E o Senhor sabe melhor para nós, ó Deus. Glória ao Teu nome. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por nos dar uma nova vida. Glória ao Teu nome, Pai. Glória ao Teu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Eu particularmente gosto muito desse cântico, né? Muito bonito. E ele expressa uma realidade, amados, que nós não podemos jamais esquecer. Nós, metodistas, cremos na contemporaneidade dos dons e das maravilhas divinas. O que isso significa? Contemporaneidade. Significa que a ação de Deus hoje é a mesma que havia lá no passado. O Deus que curava, que salvava, que lutava pelo seu povo, é o Deus que cura hoje, salva hoje e luta pelo seu povo. Então, esta é uma realidade que nós nunca podemos deixar de esquecer. Que o nosso Deus continua salvando, o nosso Deus continua curando, mas como foi dito aqui pelo Osmar, a soberania é dele. Cuidado para não inverter e dizer, colocar, como outro dia alguém falou na televisão, né? Você tem que encurralar Deus no canto da parede. Jesus Cristo, tem misericórdia de uma boca que falou uma bobagem dessa. Onde você consegue encurralar Deus na parede? Ele está encurralado. Né? Então, amados, Deus é o Senhor, Deus é o soberano que sabe, que diz sim ou que diz não. Né? Nós pedimos, Ele que vai decidir. De um jeito ou de outro, Ele é soberano. Amém? Amém. E aliás, é o que a gente está vendo no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos entrar na sexta igreja. Então, a sexta carta. E o livro de Apocalipse nós vamos estar sempre relembrando, irmãos, que ele foi escrito para elevar a esperança daquele povo que estava sendo perseguido pelo Império Romano, na época do imperador Domiciano. Nero era o imperador anterior. Nero foi terrível. Nós conhecemos na história as atrocidades de Nero. Só que Domiciano, que veio depois de Nero, era pior que ele. O Nero, perto de Domiciano, era uma freira de convento. Tão ruim que Domiciano é. E justamente nesse período que João é exilado na ilha de Patmos e escreve essas cartas no livro de Apocalipse, e o povo lia nas catacumbas este livro, porque eles tinham que ler escondidos, porque não havia templos, não havia igreja, porque os cristãos nesta época eram terrivelmente perseguidos. Se reuniam à noite, na escuridão, e liam o livro de Apocalipse e diziam: o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 7 em diante. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás
a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode apagar a luz aqui, por favor? Amados, carta à igreja em Filadélfia. A palavra Filadélfia, ela é composta de duas palavras, Filo e Delfos. Filo é amor, amor fraternal. Delfos é irmão. Então a palavra Filadélfia significa amor fraternal. A palavra filo é amor. É uma das expressões gregas para amor, é a palavra filo. Então Filadélfia, Filodelfos, lá no original, significa amor fraternal. Na verdade é um rei que fundou esta cidade, que atualmente é na Turquia, atual Turquia, e ele tinha um irmão ao qual ele amava muito este irmão, e ele, em homenagem ao irmão, ele colocou o nome da cidade de Filadélfia, ou Filodelfos. Filadélfia é uma igreja que tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada por crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política nem social na cidade, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. É interessante, amados, eu não me preocupo em não ser a maior igreja de Santo André. Eu não me preocupo em não estar na mídia ou na televisão. Eu me preocupo em ser fiel a Deus. Isso é importante. Não quero ser a maior igreja. Eu quero ser a igreja mais fiel, aquela que cumpre o que Deus deseja. E Filadélfia era assim. Era constituída de pessoas simples. Era uma igreja que não tinha nenhuma expressão na cidade, porque a cidade era uma mini Roma, no sentido de ter muitos deuses, era uma mini Atenas, no aspecto religioso. Havia muitos deuses, havia muitos templos aos deuses pagãos. E Filadélfia estava incrustada ali, talvez não era muito conhecida, talvez fosse um grupo pequeno de irmãos que se reuniam naquela cidade, mas Deus olhava para aquela igreja e a amava. Olhava para aquela igreja e via um povo fiel, um povo que perseverava, um povo que não dava bola para a situação de mundanidade que aquela cidade vivia, ou seja, não se deixaram contaminar. Este é um aspecto que agrada muito ao nosso Deus, porque tanto lá quanto cá, um dos grandes problemas que nós enfrentamos como igreja, amados, é o perigo da igreja cada vez mais se parecer com o mundo, ao ponto de, quando as pessoas se convertem, não precisa mudar nada na vida dela, porque a igreja está igual ao mundo. Mas lá em Filadélfia, não. Os irmãos mantinham-se fiéis, os irmãos mantinham-se presos à palavra de Deus, os irmãos olhavam para o alto e tinham um único Senhor, que era o Senhor nosso Deus. Numa época
em que isto até podia custar-lhes a vida, numa época em que o Deus adorado era o imperador romano. Filadélfia não se dobrou a estes problemas, a estes deuses, e manteve-se fiel. A igreja de Filadélfia, ela era pequena em tamanho e em força, mas ela era grande em poder e fidelidade. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Na verdade, irmãos, Deus sempre escolhe as coisas fracas, as coisas pequenas, as coisas que não têm nenhuma expressão, para envergonhar os fortes, envergonhar aqueles que detêm o poder. Deus sempre se agrada de usar aqueles que não têm força, aqueles que não têm expressão, aqueles que não têm nenhuma espécie de poder. Por quê? Porque é Deus que vai prover para a igreja, para aquele grupo, tudo o que eles precisam. Hoje, muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro, mais popular, mais agradável ao paladar, mais adocicado, centrado no homem e nas suas necessidades, não em Deus. Irmãos, hoje em dia, evita-se falar em pecado, porque falar em pecado não dá muito ibope. Falar em pecado as pessoas não gostam. Falar que a pessoa está andando de uma forma errada pode diminuir o dízimo da igreja, pode diminuir as contribuições. Então, hoje você nunca vai ouvir por aí falar em pecado, falar em buscar essa santidade de vida. Por quê? Porque hoje, como lá naquela época, buscava-se atingir as necessidades das pessoas, e Deus acabava ficando em segundo lugar. Então, era um evangelho, e é um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, quando na verdade o evangelho do nosso Deus é um evangelho cristocêntrico. Nós dizíamos aqui no nosso grupo em que estávamos orando, estávamos contando as coisas que Deus fazia, mas todos que contavam as coisas que Deus fazia falaram: a partir do momento que eu comecei a servir a Deus, as coisas melhoraram. Isto é um evangelho cristocêntrico, ou seja, é aquele que está lá em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas. Hoje inverteu-se: busque as demais coisas, e depois o que sobrar você vai buscar a Deus. Não, amados, a nossa necessidade é de buscar a Deus sempre. Nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que necessitamos, Deus o sabe. Deus sabe que a gente precisa de uma casa para dormir, um teto para nos cobrir do frio, um carro para nós transportarmos daqui para lá, num mundo tão difícil de caminhar. Mas se às vezes não temos carro, isso também não é o fim do mundo, vamos dizer assim. Eu durante muitos anos, amados, andei só de ônibus. E se precisar andar de ônibus outra vez, eu ando. Durante muito tempo eu tinha um Fusquinha 68. Vocês conseguem imaginar um Fusquinha 68? Eu era seminarista, eu ia para Jacareí. Jacareí é uma cidade de São José dos Campos. Eu fui seminarista em Jacareí, e eu lembro que o meu ponteiro da gasolina, ele não funcionava, e eu andava achando quanto que tinha de gasolina, mas também não tinha muito dinheiro para colocar também para encher o tanque. Eu ia e voltava orando a Deus: Senhor, não deixa acabar a gasolina aqui, não deixa acabar a gasolina na Dutra. E uma noite acabou a gasolina na Dutra. Eu me lembro que acabou a gasolina na Dutra,
parei o carro, uma escuridão total, e eu vi um carro parado ali no acostamento também. Eu falei, deixa eu pedir ajuda, né, naquele carro lá. Era um casal que estava namorando. Agora que eu bati no vidro, eles levaram um susto e saíram do carro a toda velocidade. Imaginaram que era um ladrão para assaltar. Eu fiquei sem a gasolina deles, né? Mas é uma realidade, amados. Mas eu sabia que Deus estava ali me abençoando. Às vezes nós haveremos de passar, sim, por alguns momentos difíceis na nossa vida. Sabe por quê? Deus está olhando para nós dizendo assim, eu quero ver se você vai continuar fiel. Aí eu me lembro quando o apóstolo Paulo fala assim, aprendi a viver contente em toda situação, tanto sei ter em abundância, como não ter lá muita coisa. Amados, este é o nosso Deus, que está conosco em todas as situações. Diz aqui, amados, que fala que Jesus tem a chave. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Chave representa autoridade e poder. Jesus tem a chave de todas as coisas. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. E ninguém pode entrar quando Ele fecha a porta. A palavra chave na Bíblia, ela quer denotar que aquele que possui a chave tem poder, tem autoridade, é aquele que manda. Amados, quando nós oramos para Jesus, ó Deus Pai, através de Jesus, nós sabemos que Jesus tem a chave de todas as respostas que nós precisamos. Você crê nisto? Amém. Amém. Amém? Então, quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus, a gente não vai na igreja no domingo e vai fazer um trabalhinho na sexta. A gente vai na igreja no domingo e vai procurar a mesa branca no fim da semana, ou pagar para o Pai de Santo fazer isso, fazer aquilo. Quem tem a chave é Jesus. Se Jesus não resolve, porque Ele não quer, ninguém vai resolver. Se Jesus fechou a porta, ninguém pode abrir. A nossa casa, onde nós moramos lá na Serra, lá na estrada de Santo Inês, tinha uma pedra lá, é chamada Pedra da Macumba. Então muitas vezes eu voltava do culto à noite na igreja e passava por ali, e sempre tinha lá um carro parado e as pessoas levando oferendas ali, certamente fazendo seus pedidos aos orixás, aos deuses ali. Eu não resistia, e toda vez que eu passava ali e via isso, eu abria a janela do lado direito aqui e gritava, só Cristo salva, só Jesus resolve, e acelerava. Acelerar. Amados, é só Jesus que pode fazer as coisas. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Jesus abre, Ele convida você a entrar, porque foi Ele que abriu. Então, confie, amado e amada, que Jesus Cristo tem poder e tem autoridade. Porta, porque aqui também fala de porta. Este tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porta é o símbolo da oportunidade da igreja. Jesus está dizendo assim, eu abri uma porta para você, Filadélfia, e você pode entrar por ela. Certamente aqui Jesus estava se referindo à oportunidade que Ele estava dando para aquela igreja evangelizar. Quando as portas estão fechadas, amados, a gente ora, a gente canta, a gente entrega folheto, a gente faz de tudo,
Mas quando Jesus abre uma porta para nós, e é interessante que Paulo usa essa expressão, lá no livro de Atos, ele diz assim: uma porta nos abriu lá em Macedônia, e eu estou indo para lá. Uma porta significa Deus apontou para Paulo uma oportunidade para ir para lá. Aqui na vida da nossa igreja em Santo André, certamente Deus, em muitas oportunidades, disse assim: ó, tem uma porta aberta lá na Vila Progresso, e alguns irmãos e irmãs foram para lá e abriram a nossa congregação em Vila Pires. Alguns anos atrás, alguns irmãos e irmãs perceberam pelo Espírito Santo de Deus que havia uma porta aberta em Jardim Santo André. Alguns anos atrás, os irmãos viram que Deus tinha abrido uma porta em São Mateus. E eu me lembro, amados, que na última igreja que nós passamos, lá na freguesia do Ó, de repente Deus abriu uma porta. Vai se entender por quê, os desígnios de Deus a gente nunca sabe, né? Em Santana de Parnaíba, longe, difícil de ir, mas foi lá que Deus abriu a porta, e abrimos lá uma congregação que começou do nada, do zero, mas Deus abriu uma porta. E eu disse assim para aqueles irmãos e irmãs que estavam desejosos de ir para lá, para Santana de Parnaíba, eu disse assim: olha, a gente está longe de lá, se a gente não tiver uma família, fica difícil. Nós temos de ter uma família que more lá para nos dar apoio, para nos dar guarida, para nós termos uma casa. E nós começamos a orar. No dia da inauguração da igreja, estávamos lá, era o bispo Joval, a nossa igreja estava presente, e uma mulher que tinha passado alguns dias antes viu uma placa lá, uma faixa dizendo assim: aqui no dia tanto de agosto será inaugurada uma igreja metodista. Ela falou: engraçado, eu nunca ouvi falar dessa igreja, eu vou vir ver aqui, o que é isso aí? E naquele dia que ela iria na nossa igreja, que ia ser inaugurada, naquele salão, um dia antes ela quebrou o pé. E ela falou: agora não vai dar para eu ir, eu queria conhecer o que é isso aí de metodista. Aí ela lembrou do irmão dela que tinha carro, falou: Antônio, me leva lá naquela igreja, vai inaugurar, eu quero ver, eu nunca vi essa igreja metodista, eu quero ver que apito eles tocam. Então eu levo você. E aí o Antônio, com a esposa, levou a irmã dele, a Laura, aquelas 3 pessoas. No primeiro dia que nós estivemos lá, aquela família se converteu e abriu as portas da sua casa, e até hoje eles estão lá. Né? Aliás, nós construímos depois a igreja, a congregação de Santa Maria foi construída no terreno da casa deles, que ele doou uma parte do terreno para ser construída a igreja. Irmãos, não foi Deus que abriu a porta? Foi Deus que abriu a porta. Então, se Deus abre a porta, vai. Jesus, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave da porta da salvação e o caminho aberto por Ele. Jesus tem a chave da porta para o serviço. É Jesus que abre a porta. Sempre nós vamos ver isso na Bíblia, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida de igreja. É Jesus que abre a porta. Se Ele abre a porta, entra. Ninguém, senão Jesus, pode abrir a porta da salvação. Todo aquele que se arrepende e crê pode entrar. Porém, um dia esta porta será fechada e o próprio Cristo a fechará.
Vocês já leram aquele versículo que está lá no livro de Isaías, que fala sobre o abrir a porta e fechar a porta? Vocês lembram o que diz aquele versículo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto a porta está aberta, porque um dia esta porta será fechada. E as pessoas que não estão entrando por esta porta da salvação, a hora que quiser entrar vai estar fechada. Hoje está aberta. Às vezes as pessoas, aliás, isso é muito comum, as pessoas adiarem aquelas decisões importantes que elas precisam tomar na vida. E uma delas é: eu preciso entrar pela porta da salvação. Mas aí a gente sempre tem uma vida profissional, a gente tem uma vida matrimonial, a gente tem uma vida familiar, a gente tem uma vida cansativa, a gente tem uma vida de lazer, isso, daquilo, e nós adiamos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando Jesus abrir a porta, entre por ela, meus irmãos. Jesus tem a chave da evangelização. Ninguém pode deter a igreja quando ela entra pelas portas que o próprio Cristo abriu. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Deixar de entrar quando as portas estão abertas é desobediência. Aqui nós estamos falando em relação à igreja. Tudo aquilo que nós fizermos, irmãos, nós temos que consultar a Deus. Senhor, é isto que o Senhor quer? Alguém pode falar: pastor, eu vou abrir uma igreja, vou fazer aquilo. Se você está fazendo isso pela sua própria vontade, pela sua ideia, pela sua cabeça, eu estou fora. Nós só podemos fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Porque se eu for fazer quando a porta está fechada, eu estarei sendo alguém muito inconveniente. Eu serei um desobediente a Deus, né? Eu preciso fazer aquilo que Deus mandou fazer. Diz aqui, amados, versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que nós temos aqui, amados? Deus está dizendo: haverá um momento de grande tribulação sobre a terra. Não é apenas que é aqui que fala. Há outros textos do Apocalipse que nós vamos estudar isso mais para frente. Há textos lá no Evangelho de Mateus. Não tem jeito, chegará uma grande tribulação sobre a terra. Não temos data, não vamos chutar data, mas pelo andar da carruagem, tudo está começando a fazer sentido. Eu não sei quem assistiu ao TV essa semana, não sei aqui quem mexe aí com o mercado financeiro. A coisa está, aquilo que era feio antigamente no terceiro mundo, hoje, por incrível que pareça, está ficando feio na Europa. Vocês viram, a Grécia faliu. Antes da Grécia foi Portugal. Hoje os brasileiros que foram para Portugal para trabalhar estão voltando. E você sabia qual é a bola da vez? Qual? Itália. Itália é a bola da vez. Por incrível que pareça, se a Itália quebrar, ela vai levar muita gente com ela. E o presidente, nesta semana, o presidente Barack Obama, ele fez um pronunciamento que deu um frio na espinha em todos os mercados do mundo, uma coisa impensável até então. Os Estados Unidos podem dar um calote. Gente, isto é grave, é gravíssimo. Eu costumo ler o jornal com um olho e a Bíblia com outro olho. Eu começo a ver que está começando a ocorrer algumas coisas que era impensável 5 anos atrás.
Sabe aquela grande crise que houve aí 3 anos atrás? O mundo não se recuperou e provavelmente não vai se recuperar. As coisas estão começando a fazer água, a andar para trás. Não sei não, mas eu acho, amados, que daqui para frente as coisas vão começar a piorar. Não quero ser pessimista, mas eu consigo ler na realidade aquilo que a Bíblia já falou. As drogas, amados, já dominaram o mundo. Ninguém mais consegue conter o poder das drogas. Está em todo lugar, não consegue mais. O mundo está indo de mal a pior. Talvez seja um prenúncio desta grande tribulação. Mas diz aqui, amados, eu te guardarei na hora da provação. Eu te guardarei na hora da provação. Guardarei quem? A igreja que for fiel, a igreja que for perseverante, a igreja que buscar a Deus e ficar junto a Deus, sabendo que Ele é a nossa segurança. Aliás, a igreja metodista, ela lançou alguns anos atrás, na sua campanha nacional de evangelização, a seguinte frase: Jesus é a nossa segurança. Alguns irmãos até têm no carro esse adesivo. Muito bom este adesivo, muito boa esta frase: Jesus é a nossa segurança. Porque se a gente tiver segurança em qualquer outra coisa, estamos perdidos. Então, amados, haverá uma grande tribulação. Alguns teólogos, erroneamente ao meu ver, falam que a igreja de Cristo não passará por esta tribulação, porque ela será arrebatada antes. Essa questão de arrebatamento nós falaremos mais para frente, não é hoje o assunto. Mas eu não vejo sentido nisso, porque para que a Bíblia vai falar tanto de tribulação se os crentes não vão passar por ela? Vai passar sim, nós vamos passar sim, não tem jeito. Estamos inseridos nisso daí. A coisa vai ficar feia, mas irmãos, não saiam daqui temerosos, chorosos. Olha, a gente vai na igreja para ser abençoado, o pastor fica falando umas coisas tristes lá. Não, quando a gente lê isso daqui, irmãos, a gente fala assim: Deus está no controle, Jesus é a nossa segurança. Quem tem que ficar com medo é quem não tem Deus. Quem tem que ficar com medo é quem está fora do caminho. Quem tem que ficar preocupado é quem tem segurança em outras coisas, mas não no Senhor. Jesus vem, prepare-te. Versículo 11: venho sem demora. Nós já estamos vivendo nos últimos tempos. Quando nós formos trazer a mensagem quarta-feira que vem sobre a igreja em Laodiceia, que é a 7ª igreja, e não é coincidência não, é porque existe uma linha histórica acontecendo, e vocês verão, amados, que a igreja de Laodiceia é a igreja do século 21, é a igreja que estamos vivendo nos dias de hoje. É impressionante a semelhança entre aquilo que foi profetizado e o que está acontecendo hoje. É a 7ª igreja, do quarta-feira que vem, e ali nós vamos ver que realmente os fins dos tempos estão chegando. Temos de ficar firmes no Senhor. Venho sem demora. Se Jesus veio, prepare-te. Tinha uma frase da igreja primitiva que eles falavam esta frase diariamente: Maranata. Maranata. Maranata significa vem logo, Senhor Jesus. Venha logo. Porque o cristão, ele é um cidadão de 2 reinos. Nós somos brasileiros, temos RG, temos CPF, temos número do PIS, fazemos parte de uma nação. Mas eu não sou somente brasileiro, você também não é. Nós fazemos parte do reino de Deus. Aqui é um caminho passageiro. Nós somos cidadãos dos céus. Ali está
a nossa identidade, ali está o nosso tesouro, né? Lá Jesus fala assim: bem-aventurado aquele que tem o seu tesouro lá em cima. Aqui embaixo tudo vai acabar, a traça e a ferrugem consomem. Como que está o seu tesouro no céu? Aqui na terra a minha conta está em vermelho. Lá no céu eu espero encontrar um grande tesouro. Né? Porque é ali, amados, que está realmente a nossa vida escondida e guardada no Senhor. A nossa vida passa rapidamente, amados. Daqui 50 anos, tirando as crianças, daqui 50 anos, uma boa parte de nós não estará aqui. Eu estarei com 102, eu estarei aqui. Não. Mas daqui 50 anos, muitos de nós não estaremos aqui. A nossa vida perto da eternidade é desse tamanhozinho aqui. Prepare-te. O Apocalipse fala: existe um Deus, existe um céu, existe um lugar para onde nós vamos. E quando lá estivermos, tudo isso que vivemos aqui, aí a gente vai entender por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Amém. Esta é a igreja de Filadélfia, né? Que o Senhor nos abençoe, que a gente saia daqui na esperança e na fé de que Jesus é a nossa segurança. Este é o nosso objetivo, para dizer nesta noite: Jesus vai estar do nosso lado quando esta grande tribulação chegar. E não perca na próxima quarta-feira a 7ª igreja, a igreja em Laodiceia. Amém? Amém. Eu não sei se seremos capazes de cantar, Rodrigo, aquele cântico Maranata. É em Ré menor, não sei se eu tenho, eu até sei tocar, se não souber. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. É bem propício, né, para nós cantarmos. Veja se temos aí pelo menos a primeira estrofe em coro, né? Os irmãos conhecem Maranata? Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o cordeiro pro. Sabe Rodrigo? Sabe tocar? Isto não é motivo de medo, é motivo
porque finalmente todas as tuas promessas estarão sendo cumpridas, todas as profecias terão sido realizadas. Jesus vai voltar e nós queremos estar preparados para isto, preparados para ir com Ele. Portanto, ó Deus, como igreja, nós confiamos que o Senhor tem a chave de todas as coisas. A porta que o Senhor abre, o diabo não consegue fechar. O Senhor tem aquela chave, ó Pai, que vai dar solução para os nossos problemas, que nós estamos pedindo e confiando em Ti, porque se o Senhor ainda não abriu, é porque ainda não chegou o tempo Kairos, o tempo do Senhor, e nós confiamos que chegará brevemente, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida da Tua igreja. Agora, Pai, abençoa, Senhor, a vida do Teu filho Tiago, que no dia de hoje completa 19 anos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Cuida dele, Senhor. Cuida da sua vida profissional, da sua vida familiar, da sua vida afetiva. Senhor, obrigado pela vida do Tiago. Ele é um jovem que está nos Teus caminhos para testemunhar que Jesus Cristo é a nossa segurança. Fica conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe, Tiago. Cumprimento o seu irmão e diga assim: Maranata, irmão, Jesus está